Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 12 do módulo 1 do nosso curso de cálculo numérico. Nessa aula, a gente vai abordar a questão do ponto flutuante, a representação em ponto flutuante, porém a gente vai dar ênfase num exemplo numérico que exemplifica o que foi descrito, os conceitos que foram descritos na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima, sugiro fortemente você a relembrar os conceitos ali abordados. É curtinha, pequenininha a aula, tá pessoal? Anterior e essa também. Enfim, vamos lá pessoal, olha, o que eu vou fornecer para vocês aqui, ó? Eu vou falar o seguinte, ó, suponha que você tem uma máquina, e dentro dessa máquina, como é que ela armazena, como é que ela representa os números reais, tá? Então ela está usando uma representação em ponto flutuante, tá? A base é 10, então aqui esse primeiro parâmetro a gente lê como base 10, beta igual a 10. Eu tenho aqui que o número de dígitos significativos, ou seja, de casas decimais, que eu posso armazenar é igual a 3. E o menor expoente que eu posso ter ali na nossa base vai ser menos 5. E o maior vai ser, que é o M grande, né? Vai ser 5. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho um sistema ou uma máquina que opera no sistema de representação de ponto flutuante 10, 3, menos 5 e 5, quer dizer isso aqui, tá? A tradução é esta. E aí você fala, ok, entendi. Mas o que significa isso? Vamos pegar esse conceito, esses números, e colocar isso num formato mais próximo daquilo que a gente vai utilizar, ou que a máquina vai utilizar. Então, esses números vão ser representados de que forma, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o T3, são os T3 dígitos, né? T igual a 3. Tá? Aqui, isso aqui é o beta, ou a base, né, que eu estou utilizando, que é a base 10. O nosso expoente é um valor que vai estar entre menos 5 e 5, certo? E, finalmente, os dígitos nossos, pessoal, eles podem variar. Esses dígitos que estão aqui, que são as nossas casas decimais, que estão na mantiça, né, eles podem variar de 0 até 9, e coincidentemente nada. E em acordo com aquilo que foi estabelecido lá atrás, isso aqui é beta menos 1, ou seja, aqui eu posso ter valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dá para colocar um dígito 10 ali. Tá? E o D1 tem que ser sempre diferente de 0. Tá? Então, só para a gente entender isso de forma mais palpável, qual é o menor valor que eu consigo representar nesta máquina que usa esta representação de ponto flutuante, né? Então, o menor valor que eu posso representar, pessoal, é este aqui, ó, M, é o menor valor, 0,1, tá? 0, 0, e aqui, menos 5. Aí você fala, mas eu poderia botar 1 aqui e deixar 0, 0. Não, não pode. Porque lembra que a gente acabou de falar que o D1 tem que ser diferente de 0? Tem que ser diferente de 0. Então, aqui tem que ser 1. Não pode ser 0. Não dá para fazer isso. E aí o que acontece? Aqui, ó, 10 a menos 5. Qual que é o menor valor que esse expoente pode assumir? Opa, desculpa. O menor valor que esse expoente pode assumir, Pipom, é basicamente menos 5 aqui, ó. Tá dado aqui, ó. Vou botar um amarelo aqui. Enfim. Então, se eu pegar esse valor e colocar numa notação científica, isso aqui vira o quê? 10 a menos 6. Tá? Agora, o que acontece se eu tiver o maior número? Qual é o maior valor que eu posso ter? Põe 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui. Tá? O maior expoente que eu posso ter é 5. E se eu pegar e colocar isso numa notação que não é a científica, isso vai dar 99.900, tá? É o maior valor absoluto. Por que absoluto? Tanto para o menor quanto para o maior valor. Porque isso aqui não estou olhando o sinal, né? O sinal é um outro, é armazenado num outro ponto, numa outra variável, é armazenado se é positivo ou negativo. Então, por isso que eu ponho módulo ou valor absoluto. Porque aqui tanto faz se está negativo ou negativo. Eu estou olhando o módulo, o sinal é guardado numa outra variável, tá, pessoal?
Muito bem, então, pessoal, pensa no seguinte, considere o conjunto dos números reais, R, e o seguinte conjunto. Então, ó, eu tenho um G pertencente a R, aos reais, tá? Eu tenho um elemento desse conjunto pertence aos reais, e o X, módulo de X, então não estou olhando sinal, né? Se é positivo ou negativo. O módulo de X vai variar entre M pequeno e M grande, tá? Então vamos entender melhor isso, pessoal. Por exemplo, nesse sistema que eu estou utilizando, nesse aqui, que opera no sistema de ponto flutuante, representação de ponto flutuante 10, 3, menos 5 e 5, o que vai acontecer se eu tiver um valor, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, no caso 1, né? Esse x aqui, como é que eu pego esse x e ponho nessa representação de ponto flutuante, pessoal? Bom, eu vou ter que pegar, botar 0, e eu só posso armazenar 3 casas decimais porque o meu t é igual a 3. Ah, mas por que você não põe o t maior? Tá, tudo bem, vamos supor que eu ponho o t igual a 10. E aí meu número tem 20 casas decimais. Voltamos ao mesmo problema, né? Então, pessoal, vamos lá, ó. Eu tenho aqui t igual a 3, tá? E aqui eu tenho 5 dígitos. Significa o seguinte, eu vou perder informação, né? Eu tenho 5 dígitos na mantiça, porém, eu não posso... E aqui está o expoente, tá, pessoal? O expoente está o quê aqui? 10 elevado a 3. Eu posso ir até 10 a quinta, né? O m pode ir até 5, então tudo bem. O problema nosso é que se eu posso armazenar apenas 3 dos 5 dígitos, eu vou ter que usar o truncamento, e aí nesse caso eu jogo fora, eu pego esse aqui, tudo que vem depois do terceiro dígito eu jogo fora, ou arredondamento. Antes de jogar fora eu vejo se esse cara aqui é maior ou igual a 5, se for maior ou igual a 5, que é o caso, vira 6. Tá? Então, dependendo se eu escolhi truncamento ou arredondamento, o armazenamento deste número será diferente. Nos dois casos estou cometendo um erro. Não adianta falar qual que é o melhor. A gente vai fazer um estudo depois de erro. Tá? Mas nos dois casos eu cometo um erro na hora de guardar esse número. Isso é importante você saber. Tá? A outra coisa importante, pessoal, tudo bem, agora vamos supor que eu tenho este valorzinho aqui, tá? Aqui está 10 a menos 7, pessoal. Então aqui eu já fiz a transformação para a forma de 3 dígitos, né, na mantiça, e aqui com potência na notação científica, 10 a menos 7. Detalhe importante, o meu menor valor m, minúsculo, né, m pequeno, é menos 5. E nesse caso, eu não consigo, então, armazenar este valor. Eu tenho um valor menor do que eu consigo representar. É menor do que o menor valor que eu consigo representar nesse sistema. Tá? Outra possibilidade, que é o caso 3, pessoal, eu tenho esse aqui. Veja que o expoente aqui é 9. O nosso m, que é o maior valor que eu posso armazenar, quer dizer, o expoente da potência que eu posso armazenar ali é 5. Se for maior que 5, o que vai acontecer? Este número também não pode ser representado. Veja que o erro que aconteceu aqui é o que a gente chama de underflow. Tá? Menor do que o menor valor que eu consigo representar. E esse outro erro aqui do caso 3 é overflow. Quer dizer, eu estou obtendo um valor maior do que aquele que eu consigo armazenar nesse sistema. Tá? Isso, pessoal, é coerente, é compatível com o que a gente viu lá na primeira aula. Se você não lembra da primeira aula, vai aparecer um card aqui. E lá, na primeira aula, a gente viu isso, eu creio que foi na segunda aula. Bom, vai aparecer o card certo aqui, tá, pessoal? Depois vocês vejam o card se quiserem. Mas o que é importante, na verdade, é isto aqui, ó. Eu coloco o maior valor que eu consigo representar, que é 1,7 vezes 10 elevado a 308, que é um número monstruosamente grande. E aí eu falo, não, eu quero um número maior que esse. E aí o que o Python vai falar? Olha, desculpa, mas esse número que você está me pedindo, eu não consigo representar. Eu não tenho como representar. Sorry, não tenho capacidade de representar esse número no meu sistema. Tá? Então, isso explica
aquele fenômeno que a gente viu lá nas primeiras aulas e explica da maneira correta, da maneira formal, de uma maneira matemática, porque é essa maneira que o computador está utilizando para guardar a informação. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver mais questões relacionadas ao ponto flutuante. Em particular, lembra que eu falei aqui que se você usa truncamento e arredondamento você está cometendo um erro? A gente vai calcular esse erro e vai descobrir qual dessas duas formas o erro que você comete é menor. Vai ser bem bacana, tá, pessoal? Então não percam a próxima aula. Eu garanto para vocês que vai ser um desenvolvimento curtinho, mais curto que essa aula, porém bastante interessante. Não percam. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau!